é feito um convite de Jesus para nós, através da boca do próprio Senhor Jesus e dos seus pregadores, santos, profetas que proclamaram o Evangelho, e que após as pregações sempre existe um convite. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembro muito bem quando o pregador ele usou essa mensagem de Mateus 11, que fala que Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra é um convite de Jesus. E quando a gente levanta a mão para Jesus e diz sim para Jesus, ocorreu dentro do meu coração esse pensamento passa tipo de um filme muito rápido. Você vai ter que deixar de fazer isso, você vai ter que deixar de fazer aquilo, porque nós vivemos no mundo. Nem todos que estão aqui nasceram em berço evangélico, em família evangélica, que não viveram no mundo, estão no mundo. Mas a maioria que vieram pela dor. Eu até repeti essa frase quinta-feira lá em cima no Monte Eliseu. A maior parte, irmão, vem pela dor. E experimentaram isso. E quando a gente olha para essa palavra, dos frutos, da obra da carne, das obras da carne, a gente fala: como pode a pessoa ter isso tudo dentro? Jesus não fez um homem ruim, um homem mau, um homem perverso, porque se Deus é santo, como ele faria um homem, uma pessoa, um ser humano mau, perverso? Deus não fez um homem mau, não fez um homem perverso. A palavra de Deus disse que ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez uma pessoa pura, santa, sem pecado, porque ele é santo. Mas Deus não criou marionetes, não tirou o nosso direito de decidir das nossas escolhas, até porque ele não toma ninguém à força, mas deixou esse direito da gente decidir em que caminho trilhar, a quem obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente veio para Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço por nós pecadores, independentemente se a gente recebe Cristo ou não. Mas a decisão de aceitar o convite de Jesus é nossa. É anunciada a pregação do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. E depois dessa pregação, depois do anúncio da mensagem da cruz, a gente, cada nós receber, aceitar a graça, receber a dádiva de Deus. Então os crentes gentios, os gálatas, alguns estavam se convertendo, aleluia. Mas o apóstolo Paulo se preocupou porque tinha alguém falando que eles tinham que passar pela circuncisão, assim como os judeus. Mas se nós recebemos a dádiva de Deus, a graça, é algo que nós não merecemos, né? Então basta a gente crer em Jesus e seguir Jesus, na obediência à palavra de Deus. Pela fé, nós somos justificados diante de Deus. Pela fé, somos justificados. Pela graça, somos salvos. Algo que nós não merecíamos. Então o apóstolo de Jesus está preocupado com os gálatas. Ele está dizendo que Cristo morreu para nos libertar do pecado, de uma longa lista de leis e regulamentos. Ele veio para nos libertar e para nos deixar livres para fazer o que? Aqui está, não para nos deixar livres para fazer o que quisermos, pois isso nos levaria de volta à escravidão dos nossos desejos egoístas e iníquos. Então a graça de Deus, ela não nos dá ocasião para vivermos segundo a nossa vontade. Então a preocupação do apóstolo Paulo para os gálatas era essa. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, então não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo-os uns aos outros pela caridade, pelo amor, porque toda lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás
o teu próximo como a ti mesmo. A lei é cumprida através do amor. Quando eu amo a Deus e amo o meu próximo, o meu semelhante, eu estou cumprindo a lei através do amor. A cobiça da carne são maus desejos, maus pensamentos, maus sentimentos. Quando eu cobiço algo que não é meu, algo que não é permitido, algo que é proibido, algo que pertence ao meu próximo, ao meu semelhante, ou aquilo que Deus proibiu através da sua palavra. Glória a Deus. A concupiscência da carne, ela começa através de um olhar. Ela olhou para o fruto e viu que o fruto era desejável se comer. Concupiscência dos olhos. Cobiça da carne, desejou no seu coração um desejo por aquilo que era proibido. Louvado seja o nome do Senhor. E a soberba da vida não é de Deus, mas do mundo. Irmãos, no mundo entrou esse pecado. E esse pecado afetou a toda a criação. Através do pecado veio a morte. Mas o sacrifício de Cristo na cruz nos traz de volta. O sacrifício de Jesus nos reconcilia com o nosso Deus, o nosso Pai. Para aqueles que creem, aqueles que recebem Jesus como Senhor da sua vida. Mas a palavra de Deus está nos dizendo para nós que a natureza pecaminosa não existe dentro de nós. Tem uma luta do Espírito contra a carne, para que não façamos uma cobiça contra a carne, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito Santo nos fortalece, nos dá força para que nós possamos vencer a carne, para renunciar a carne, porque de nós mesmos não teríamos condição. O pecado, irmãos, nos separa de Deus. O pecado, ele escraviza. O pecado, ele mata. E essa é a preocupação do apóstolo de Cristo. E essa palavra serve para nós hoje, que nós dissemos sim para Cristo. Estamos aqui nessa manhã para sentar essa mesa, participar do pão, participar do cálice. Essa é a preocupação do Senhor, do apóstolo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que lutar contra isso. Há uma renúncia. Precisamos renunciar à carne. Mas aqui a palavra vai dizer: mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei a anotar algumas coisas aqui, como referências, né? Depois que nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, a palavra diz para nós, irmão, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela prospera o seu propósito daquilo que está sendo enviada. Louvado seja Deus. Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Por quê? Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A célula que nos é ao contrário foi cravada na cruz. Preço foi pago. Nenhuma condenação há para eu e você que estamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra é para nós. Mas há essa batalha do Espírito contra a carne. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, louvado seja o nome do Senhor, não estamos debaixo da lei. Como foi lido aqui nos versículos 19, 20 ao 21, fala aqui sobre as obras da carne. Irmãos, e aqui embaixo, o apóstolo vai acrescentar e dizer assim: e coisas semelhantes a esta.
o irmão vê na sua Bíblia, na sua casa, aquele tempo, que lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 e 10, também fala sobre isso. Lá em Apocalipse, capítulo 22, 15, também fala sobre isso. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse. E também em 1 Coríntios 6, 12, de 10 e 23, fala que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo convém. Aí eu estava fazendo uma comparação dessa passagem das obras da carne, 1 Coríntios, porque muita gente confunde isso. Se todas as coisas me são lícitas, então eu posso fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra também diz: não é lícita, não edifica, nem tudo convém. Eu não posso me deixar levar por mundo até mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Posso fazer? Pode. Mas olha o que diz aqui a palavra aqui embaixo. Declara, como já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmão, Deus quer que todos sejam salvos. O sacrifício de Cristo que Ele fez por nós, nenhum de nós poderíamos fazer. Nada. Mas o que nós podemos fazer é aceitar a graça de Deus, receber a dádiva de Deus com alegria no nosso coração e obedecer ao Senhor, porque para sermos guiados pelo Espírito, nós temos que ter Cristo na nossa vida, como Senhor da nossa vida, porque Cristo não vai habitar num coração impuro, num coração sujo, cheio de pecado, não vai. Temos que ter Jesus como Senhor. A palavra de Deus fala em João 14, 21 ao 23, vai dizer que aqueles que têm o mandamento é aqueles que me amam, é aqueles que falam os mandamentos e amam a Deus. Então Ele vem para nós e faz morada em nós. O Espírito Santo habita em nós. Jesus está em nós através da pessoa do Espírito Santo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei mais alguma coisa aqui que diz em João 15, 4 e 5. Está em mim, palavra de Jesus. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Nós precisamos estar em Cristo para que nós possamos dar frutos. Vou falar aqui também sobre o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Note bem que o amor vem em primeiro. O amor vem em primeiro. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas esse fruto não é do homem, é fruto do Espírito. Aleluia! Para desenvolver esse fruto, nós temos que estar em Cristo. O Espírito tem que estar em nós, para que seja desenvolvido esse fruto. Lembra quando outrora eu estava lá no mundo, na prática da carne, as obras da carne? Olha o que nós manifestamos. Coisas horríveis. Quando a gente lembra disso. Mas aqueles que nascem de novo em Cristo, aleluia, se tornam novas criaturas em Cristo Jesus. E essas novas criaturas que nascem em Cristo, não nascem da carne, não nascem do varão, nem do sangue, mas nascem de Jesus, nascem de Deus, do poder de Deus, gerado pela semente incorruptível, pela palavra. Outrora, eu era bravo, fazia o que queria,
não age precipitadamente. Sabe por quê? Você espera. Calma. Você olha para aquela pessoa, talvez que te machucou. Você não julga, né? Mas você olha para Deus. Deus pode mudar, transformar, pode salvar. E aquela pessoa que outrora era seu inimigo pode caminhar do seu lado para fazer a obra junto contigo. A mansidão te faz te levar a perdão. É fruto do Espírito. Fruto do Espírito é um fruto. Todos se desenvolvem juntamente. É um fruto. São desenvolvidos juntamente. É o poder de Deus que transforma essa vida. Aquele que não valia nada. Aquele que nos olha da humanidade, da sociedade. Ninguém estava mais por ele. Não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas olha o que Jesus fez. Olha o poder do Espírito Santo da palavra na vida. Não, louvado seja o nome do Senhor. É o poder de Deus. Então o apóstolo está preocupado com a gente. Jesus está preocupado. É uma luta contra a carne. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, no versículo 15, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Quando a carne vence, nós vamos fazer coisas horríveis, que desagradam a Deus, que entristece o Espírito Santo, vai nos fazer pecar contra Deus, e o pecado separa o nome de Deus. Eu não posso dar lugar à carne, eu não posso dar ocasião à carne para a carne vencer a minha vida, mas eu tenho que renunciar à carne, e com a ajuda do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no uso dos dons, o Espírito Santo te dá dons. O Espírito Santo ele te dá dons para edificação da igreja, crescimento da obra. Mas esse dom tem que estar atrelado ao amor. Porque se não tiver amor, eu posso dar a minha fortuna, igual o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios. Posso falar a língua dos homens, dos céus. Posso orar muito, pregar muito. Mas se não tiver amor, serei como um sino que tira, só faz barulho, vazio, sem amor, desprovido do amor. Então, quando eu oro por alguém, eu intercedo por alguém, sabe o que Jesus está olhando? Dentro do meu coração, não são as palavras bonitas, não. Qual o sentimento que está tendo a minha oração? A minha intercessão, quando eu clamo a Deus por alguém. Aleluia. Deus está olhando o sentimento, se for amor. Aleluia. Com certeza a nossa oração vai chegar diante do trono da graça como incenso suave, como cheio aprazido perante a narina do Senhor. Mas se eu não tiver amor, se não for amor, não tem valia, está vazia, desprovido do amor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente sai para evangelizar, espalhar a palavra de Deus, eu tenho que ter fé que a palavra vai se cumprir, e tem que ter amor daqueles que estão lá fora. Quando a gente ora aqui para sair do evangelismo, o sentimento é esse: Senhor, assim como o Senhor nos tirou de lá, faz eles também. Nós cremos que o Senhor vai fazer. Eu tenho que ter amor pelo próximo, pelo semelhante. Porque é o que o Senhor olha dentro do nosso coração. Irmão, o fruto do Espírito. Não dá para falar sobre todos eles, sobre aquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós. Até porque tem a tudo isso. Mas isso aqui é bom fazer um estudo sobre ele. Um estudo. Longanimidade. Longando para decidir. Longanimidade não quer dizer que você está tolerando o pecado, não. Quando Deus não pune logo de imediatamente, nós estamos vivendo sobre a graça de Deus, debaixo da graça, mas às vezes a pessoa comete alguma coisa de errado, não confessou e não sofreu ainda nenhuma punição. A longanimidade de Deus, nós temos essa longanimidade na nossa vida, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração através do seu Espírito. Então a longanimidade não quer dizer que você está tolerando o pecado, não quer dizer que Deus está tolerando o pecado, mas é que ele não tem prazer
que o ímpio morra. Deus não tem prazer na morte do ímpio, de nenhum de nós. Mas Deus, ele espera com paciência que o pecador se arrependa. Essa paciência. Aleluia, aleluia, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Não confundam a paciência, a longanimidade com tolerância de pecado, não, porque o pecado tem consequências. E a consequência é a separação de Deus. Não é o que o Espírito Santo está falando, está escrito aqui, ó. Coisas semelhantes a essa, acerca das quais nos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E os que estão em Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Os que são de Cristo. É preciso reconhecer. Quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração acerca do jejum. E o jejum, ele me deu essa de uma declaração assim. Por exemplo, às vezes a gente jejua um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, quantos dias for. Mas o jejum tem que ser eterno. O que faz um jejum ser eterno? A obediência à palavra. Nega a si mesmo, toma a sua cruz. Aleluia. Fuja da aparência do mal. Desvie da corrupção do mundo. Se abstenha de todo o mal. Sabe por quê? Porque eu posso fugir da aparência do mal. Eu posso não praticar nenhuma dessas obras da carne. Mas é um pensamento. Se abster, se esvaziar de todo o mal. Eu posso estar aqui sentado à mesa, mas com um pensamento longe, distante. Posso estar louvando com a boca, mas o coração distante. E Jesus está vendo o meu pensamento e meu sentimento. Então tem o jejum eterno, obediência total à palavra. A palavra, cumprimento da palavra nas nossas vidas. Tem prazer na sua palavra. Medita nela de dia, de noite. A palavra que vai nos guiar e vai nos fazer, nos dar uma vida conforme a vontade de Deus, da forma que agrada a Deus. A sua palavra, que é o Espírito Santo que habita conosco, né? Fazer a carne morrer, crucificar a carne, morrer para o mundo e viver para Cristo. O versículo 25 fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora eu tenho aqui algumas coisas. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, está crucificado. Não tem como revidar. Alguém pode te tirar pedras, te caluniar, mas você está crucificado com Cristo. Aleluia. Foi lido aqui. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Deus é amor. E Ele derrama do seu amor na nossa vida. Para nós aprender com Jesus, que é manso e humilde de Glória a Deus, coração. aleluia. Porque para a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não sejamos cobiçosos e vanglórios e
cantando-nos um louvor, invejando-nos um. A palavra fala para nós amarmos o nosso próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, crucificar a carne, agora seja o nome do Senhor, é uma prova de que nós amamos a Deus em primeiro lugar. Deus nos libertou da escravidão do pecado, mas isso não quer dizer que nós podemos fazer todas as coisas. Mas aquilo que está determinado pelo Senhor. Somos livres do pecado. Por isso não pecamos. Você e eu podia fazer, mas não façamos, porque nós amamos a Deus. Nós obedecemos a Deus. Então não temos ocasião à carne para nos tornarmos novamente escravos, mas libertos. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. Deus é a verdade. Olha, irmãos, estamos aqui hoje para sentar à mesa e comer o pão, beber o cálice. Haverá um dia que Jesus vai estar sentado presente na mesa, e Ele vai beber o suco da vida junto conosco. É só perseverarmos na fé e na esperança e no amor de Deus. Um dia viveremos isso para a glória de Deus. Até aqui, o Senhor nos tem. Se coloque sobre os seus pés. Nesta manhã boa foi esta palavra. Eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa manhã alimentado por esta palavra. Eu já retorno o trabalho para o nosso pastor Marco Aurélio, dirigente dessa congregação, para assim conduzir a cerimônia de Santa Ceia nesta manhã. Maravilha. Que palavra abençoada, Jesus. Que palavra. Quem recebeu nessa manhã? Aleluia. Aleluia. Eu recebi. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor o tempo todo está nos alertando, nos mostrando o que é pecado, o que não é pecado, o que eu posso fazer e o que não é lícito fazer. Amém? Meus irmãos, carta de 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos à Santa Ceia do Senhor, versículo 23 ao 34. Todos acharam, né? Quem tiver pelo culto, página 239 do Novo Testamento. Leitura alternada. Podemos ir? Amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazem isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim.